não tem como esquecer até enquanto o tempo não passa. Então, o ano de 2020, que está quase se encerrando, é mais do que apenas mudar o calendário, os dias, né, os meses. É mais do que isso, apenas de uma escrita gráfica ou contagens. Só que não é isso, né? Muito mais. Nós podemos observar nos nossos corpos mesmo, né, que os anos estão passando. E o que nós temos aprendido com tudo isso? Será que dentro de nós realmente nós temos aprendido com tudo aquilo pela qual nós temos vivido anos após anos? Porque cada dia eu creio que Deus tem para nós um aprendizado diferente. Aqui no Salmo 90, o versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tudo aquilo que nós vivemos e aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Para quê? Para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, para melhorarmos o nosso relacionamento com o nosso próximo. Eu me lembrei daquela música que fala assim, que de repente deu vontade de abraçar, não é isso? De repente deu vontade de abraçar. Por quê que de repente sentiram vontade de abraçar? Quando na realidade muitos nem tinham essa vontade de abraçar ninguém. Quando de repente deu vontade de visitar os avós, de abraçar os avós, quando na realidade eles sempre estiveram sós. Aí quando veio a pandemia, que não podia isso, não podia aquilo, aí as pessoas, que saudade do meu vovô, da minha vovó, da minha tia, isso, aquilo, minha tia-avó. Só que não, né, irmãos? Não era a realidade. Porque quando podia fazer, na verdade não fazia. Não sentia saudade, não sentia vontade de abraçar. Mas nós vemos aqui, irmãos, que diante de todas as coisas pelas quais nós vivemos, diante de tantas perdas, né, que tivemos, quantas pessoas foram colhidas, não apenas por Covid-19, mas Deus realmente colheu, levou para junto dele, né? Diante de tudo isso, nós aprendemos o quê? Que caminhar com Jesus faz toda a diferença na vida daquele que caminha, que sustenta, que é sustentado ali pela mão de Deus, que não entrou em depressão, que não entrou em desespero, que não entrou assim, que não surtou, como hoje nós vimos a história de uma moça que surtou este ano, por causa dessas notícias de telefonemas e de notícias de doença. Ou seja, mas nós que caminhamos com Jesus, Ele esteve o tempo todo nos sustentando. Como neste texto aqui que nós lemos nesta noite, que 2 discípulos do Senhor, eles não faziam parte dos 12, mas eram discípulos. E eles caminhavam tristes, mas apesar de caminhar tristes, eles falavam da palavra de Deus. Eles conversavam sobre Jesus. E às vezes, né, as pessoas ficam tristes, mas não falam sobre Jesus. Querem falar sobre a sua tristeza, é normal. Porque quando acontece alguma coisa em nossa vida, de angústia, de tristeza, nós queremos falar sobre aquilo o tempo todo, porque aquilo está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. É normal falarmos, mas o que não é normal é continuarmos, né, o tempo todo falando sobre aquela tristeza e esquecendo que a presença do Senhor, ela traz para nós alegria. O salmista diz assim: Glória Senhor, na tua presença há delícias perpetuamente, e na tua destra, né, há satisfação. Na mão direita do Senhor
há satisfação. E nós vemos aqui que eles caminhavam e conversavam entre eles sobre os últimos acontecimentos. Parece que estamos no ano de 2020, onde as pessoas caminham e falam sobre os últimos acontecimentos, sobre as notícias, né? E vão aqui e ali aumentando e falando das coisas que têm acontecido. Mas de repente nós vemos aqui que o próprio Jesus coloca-se ali ao lado deles e começa a caminhar com eles. Porque caminhar com Jesus é que faz toda a diferença em tempos difíceis. E Jesus se põe ali ao lado deles, mas eles não perceberam, porque os olhos deles estavam como que fechados. Quantas vezes nós ficamos assim? Jesus o tempo todo cuidando de nós, o tempo todo nos dando livramento, o tempo todo nos dando suprimento, o tempo todo nos carregando no colo, e nós muitas vezes estamos com os nossos olhos como que fechados, não paramos, não conseguimos perceber que Ele está o tempo todo ali ao nosso lado. Glória a Deus. Foi assim com os discípulos. Mas uma coisa era certa: eles sentiam que o coração deles ardia pela presença do Senhor. Será que diante de tudo que nós vivemos este ano, será que em algum momento você sentiu o seu coração arder pela presença dEle? Será que em algum momento você sentiu ali o cuidado dEle, a mão forte dEle te sustentando, e depois você parou e percebeu que era Jesus que estava com você? Ou às vezes nem sentiu nada. E aqui nem diz que o próprio Jesus perguntou para eles, né, que palavras são essas que vocês vão trocando enquanto caminhais? E por que vocês estão tristes? Às vezes ficamos assim. Às vezes ficamos tão tristes, né, tão abatidos, abalados, sem lembrar daquilo pela qual o Senhor diz na palavra dEle. Esquecemos das promessas dEle. Esquecemos de tudo quanto Ele tem nos falado, nos alertado, seja através de sonho, seja através de um louvor, através de uma pessoa, de um folheto, de um sorriso, de um abraço, através de alguma forma. Deus sempre tem nos avisado, tem nos falado, e nós, quando chegamos àquele momento difícil, que nós fazemos? Esquecemos. E eles estavam assim. Eles tinham esquecido de tudo quanto Jesus tinha falado ali para eles. E aí Jesus pergunta para eles, né, quais? Aí eles começam a falar do que tinha acontecido com Jesus em Jerusalém. E aí o próprio Senhor Jesus começa novamente a falar toda a profecia desde Moisés, falando tudo ali para eles. E vai caminhando ali com eles, vai caminhando, até que chega no lugar, na aldeia, pela qual era o objetivo deles chegarem até ali. E diz o texto que quando eles chegaram ali, eles então convidaram Jesus para entrar e ficaram com eles, mesmo sem saber até então que era Jesus. Mas eles fizeram um convite ao Senhor Jesus. Que nós não venhamos esperar muito tempo para estarmos convidando Jesus para participar da nossa vida, de tudo, em todas as áreas, em todas as situações, sejam elas alegres, porque nos momentos alegres muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Quantas pessoas na alegria esquecem de convidar Jesus, de dar um glória a Ele, de dar um agradecimento por aquele momento alegre ali. Mas quando vem a dor, vem a tristeza, vem a angústia, vem o desemprego, quando vem a morte,
Aí começa então a clamar e a buscar a Ele. Mas o Senhor, Ele quer participar de todos os momentos na nossa vida. Ele quer caminhar conosco. Você pode declarar isso, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, caminhe comigo, durante o ano todo de 2021. Não me deixes, mas fique comigo. Que o Senhor possa realmente estar conosco, irmãos. Sabe por quê? Porque essa é a vontade dele. Mas nós muitas vezes o afastamos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, o pecado nos separa dele, nos afasta do Senhor. E eles disseram: fica conosco, Senhor, porque o dia já se declina. Já estava chegando a noite. E eles temeram pela vida daquela pessoa que até então para eles era um desconhecido, que caminhou ali com eles. E aí diz a palavra que o Senhor aceitou o convite e entrou para ficar com eles. E aí foi servido a mesa, eles sentaram à mesa para lanchar, para ceiar ali com o Senhor. E naquele momento, diz o texto que eles então partiu o pão. E no momento em que ele partiu o pão, em que ele rendeu graças ao Senhor, e ele orou ao Senhor, naquele momento sublime ali de oração, então eles reconheceram, porque ninguém orava daquela forma, ninguém falava daquele jeito, só um falava daquele jeito, que é Jesus. Então os olhos deles foram abertos para entender e compreender que então o tempo todo Jesus esteve com eles. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que todos nós que estamos aqui, nós não esperamos chegar hoje, o dia 31, e quase terminando o ano, para lembrarmos que durante o ano de 2020, o tempo todo o Senhor esteve conosco. O tempo todo Ele esteve cuidando de nós, na luta, na angústia, na tribulação, mas Ele não nos deixou. Ele mesmo disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: se eu venci, eu já venci por vocês, e vocês então são mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. E naquele momento então eles abriram os olhos e entenderam que quando o coração deles ardia, era a presença de Jesus. Glória a Deus. Caminhando com eles. Caminhar com Jesus faz toda a diferença. Caminhar com Jesus traz para nós alegria, traz para nós força, traz para nós esperança de um recomeço sempre na nossa vida. Hoje uma mulher me ligou, já faz um bom tempo que eu não converso com ela. Ela me ligou e falou assim: olha, eu estou te ligando para falar com você que o ano de 2021, Deus tem uma grande bênção mesmo para te entregar. Glória eu não a Deus. sei qual, mas Deus tem uma bênção grande para te entregar. E Ele manda: alegra teu coração. Eu falei: em nome de Jesus, já tomo posse dessa bênção pela fé. Em nome de Jesus. Então eu creio que no ano de 2021, né, Deus tem grandes bênçãos para nós, mas nós temos que fazer o quê? Uma escolha. Qual é a escolha? Caminhar com Jesus. Glória a Deus. Caminhar com Ele. Como se nós estivéssemos indo para a aldeia de Emaús, mas na realidade nós estamos indo ao encontro do Senhor. Caminhar com Ele, conversar, deixar Ele fazer parte das nossas conversas, ouvir a Ele, sentar à mesa com Ele e agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito
feito para nós. Aqui no versículo 45, e diz assim: o que ele tomou o pão e comeu diante deles. E depois ele apareceu não só para aqueles, mas para os 12. E vocês veem que a palavra diz assim que já era tarde, já estava terminando o dia. Eles tinham caminhado mais de 12 quilômetros. No entanto, a presença de Jesus trouxe uma alegria para eles tão grande, trouxe uma força tão grande, um renovo tão grande, e que eles não pensaram que o dia tinha se declinado, eles não se lembraram de que tinham caminhado tanto. No entanto, eles voltaram, porque eles tinham pressa de transmitir as boas novas para os seus companheiros, para os outros discípulos. As palavras boas, as bênçãos de Deus para nós precisam ser contadas rápido. Glória a Deus. Rapidamente. Nós devemos ter pressa para falar de todos os bons feitos do Senhor para conosco. E não ficar escondendo, não ficar ali fazendo com que o nome do Senhor não seja glorificado, não seja exaltado. E aí eles voltaram. E quando eles chegaram lá, eles, outros discípulos, também estavam todos alegres, porque eles disseram: nós também já vimos o Senhor. Glória a Ele Deus. também já apareceu a Simão. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar sempre conosco durante todos os dias deste ano que vai começar daqui uma hora mais falta, né, irmãos? E aqui, irmãos, do texto de Isaías 45, versículo 2 e 3, o Senhor fala assim: eu irei adiante de ti. Essa deve ser a nossa oração para tudo aquilo que nós formos fazer. Como diz o Benigni naquele livro, Bom Dia Espírito Santo, ele fala que todos os dias onde vai, ele convida, né? Vai comigo, Espírito Santo, né? É isso que nós temos que fazer. Aqui o Senhor está dizendo: eu irei adiante de ti. Mas para isso nós temos que fazer o que? O Senhor vai adiante de